Voltamos para a glória do Senhor Jesus Cristo e vamos ler esse texto bíblico em Hebreus capítulo 11, versículo 7, e que diz assim: Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Irmãos, vocês conhecem a história e na segunda-feira, quando nós começamos a falar sobre isso, nós fizemos um preâmbulo, uma introdução sobre Noé. E Noé é uma pessoa que foi doutrinada pela palavra de Deus. Enoque, uma pessoa que andou com Deus, que caminhou com Deus, esteve com Deus. E certamente Enoque foi um homem que inspirou, outras pessoas. E a gente vê que uma pessoa levou justamente a sério a vida dele. E eu vejo Noé aqui. Aquela geração de Noé, aquele povo, o primeiro mundo, o mundo da época, que já vivia milhões e milhões de pessoas sobre o mundo, foram condenados, foram mortos. Por quê? Porque eles deram as costas para Deus, se envolveram na obra da carne, deram ouvidos ao diabo, a Satanás, que veio dominar os homens, porque o homem entregou nas mãos dele devido ao pecado. E quando Deus olhou para a terra, aquilo que o homem estava fazendo estava subindo em suas narinas, isto é, o cheiro, a carniça do pecado. Mas Deus viu uma pessoa diferente dos demais e ele achou graça diante de Deus. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 6, em diante 7 e 8, ele achou graça diante de Deus. Como uma pessoa pode achar graça diante de Deus? A forma como ele está vivendo, como ele está caminhando, como ele está se comportando, como ele se relaciona na sua casa, na sua família e também em meio à sociedade. E ele achou graça diante de Deus. Certamente Noé era um homem devoto ao Senhor, que tirava tempo para estar com Deus, meditava na história e ele queria conhecer esse Deus que os seus antepassados tinham conhecido. Ele queria viver aquilo que a história falava que Adão viveu. E isso fez com que ele permanecesse em Deus. Então Deus acha graça. Deus tem uma sentença de condenação para o mundo, mas nem todos vão morrer. E escapou uma única família, porque tinha uma pessoa nessa família que fazia a diferença. Irmãos, a diferença que nós fazemos não é pelo sentido da nossa própria intelectualidade ou da nossa capacidade física de fazer ou de realizar alguma coisa ou de receber aplauso das pessoas. O que faz a diferença na vida de um homem é a forma como ele se relaciona, primeiramente, no mundo vertical, não no horizontal. O que faz toda a diferença é aqui, o que vem do alto, é o que vem de cima. Nós não fomos cuspidos nessa terra. Nós não somos frutos de uma teoria, como dizem por aí. Nós não somos primos do macaco ou primatas do macaco. Não, não. Nós somos criados. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É interessante que o mundo trabalha de tal forma, de tal maneira para nos alienar, entrar na nossa mente, sabe? E nós não temos o direito de questionar e de falar. Se você vai, por exemplo, vai fazer uma aula, vai fazer uma prova, e se você não concorda com as perguntas, porque as perguntas estão te fazendo e as respostas têm que ser tudo relacionado ao que Darwin escreveu, o que ele elaborou, uma teoria dessa que quanto mais a ciência avança, mais a tecnologia avança, as coisas avançam, a teoria fica obsoleta, literalmente obsoleta, e você não pode questionar certos tipos de coisas, senão você é reprovado. Você tem que seguir aquilo que está na cartilha, aquilo que o homem elaborou num livro. Aí outros dizem, mas pastor, então eu tenho que seguir o que está no outro livro, que está numa Bíblia. Interessante, sabe qual é a diferença? É que ela levou mais de 1000 anos para ser escrita, por 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, geografias diferentes, níveis de sociedade diferentes. E ela não contém erros, é perfeita.
e sempre inspiradora para o homem. E aí os fatos estão aí, pessoas transformadas, pessoas que têm um antes de Cristo, depois de Cristo, o que Cristo realizou na vida dessas pessoas. Porque Jesus tem o poder para transformar a vida dessas pessoas. E você que está nos assistindo aqui, em nome de Jesus Cristo, você precisa crer como Noé creu. Você viu ele pela fé. Então ele teve fé o suficiente para honrar a Deus. E aí Deus o honrou. Deus deu a ele um projeto. Os projetos de Deus fazem toda a diferença na vida das pessoas. Eu quero receber projetos de Deus, planos de Deus. Você pode falar hoje, nesse dia, nessa noite, Senhor, que eu possa dar os passos que te glorifiquem e que te honrem. Tem que nascer dentro de nós. O nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. Em fé, nós não estamos o vendo com os nossos olhos carnais, mas nós o contemplamos pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. Noé, inspirado por Deus. Olha isso, irmãos. Noé foi inspirado. A inspiração divina faz toda a diferença em todas as áreas da nossa vida. Eu quero ser inspirado pelo Senhor. Fala comigo. Eu quero ser inspirado por Deus. Eu quero ter a revelação de Deus na minha vida. O Salmo da família, né? Sempre eu cito esse versículo, lá em Salmo 127, se o Senhor não for o construtor da casa, em vão vão trabalhar aqueles que estarão construindo. Então o Senhor ser o construtor, Deus ser o construtor da nossa casa, construtor da nossa família, construtor de todos os projetos, e isso vai dar certo. Então, em nome de Jesus Cristo, você é homem, né? Como diz o bom cearense, você é macho. E aí, macho? Deus te levantou como sacerdote na sua casa. O que Deus deu para você é para você. E aí envolve toda a sua família, a sua esposa em apoiar naquilo que vocês vão fazer, no que vocês vão realizar, os filhos de vocês também. E vocês ali orando, falando com Deus e dizendo, conversando com Deus, falando para Deus, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos inspira. O que o Senhor fez na vida de Noé, possa fazer também na nossa vida. O que o Senhor fez com a família de Noé, faça também com a nossa família. Que o Senhor, Pai, o que o Senhor deu para Noé, o Senhor possa me dar. Agora a pergunta é, você está disposto? Você está disposta a achar graça diante de Deus? No meio de um mundo como esse que nós estamos vivendo, um mundo promíscuo, um mundo sujo, um mundo de injustiça, um mundo de prostituição, um mundo de vícios, um mundo de corrupção, de grito, de choro, de sofrimento, um mundo de trevas. Fala para ele, eu quero ser luz. Aí é um desejo, eu quero ser luz. E qual o propósito de você querer ser luz? Porque tem muitas pessoas que querem usufruir do que Deus possa lhe dar, mas não querem usufruir da presença de Deus. Eu vou repetir isso. Muitas pessoas querem usufruir do que Deus possa lhe dar, mas não querem usufruir da presença dEle. Homens de honra usufruem da presença de Deus, acham graça de Deus e recebem bênção de Deus e projetos de Deus. Amém? Oh, glória a Deus! Vamos orar, mas antes preciso falar do nosso patrocinador do Cemitério Parque Memorial da Paz. Olha aí as imagens do cemitério, olha as serras, Taquara, Maranguape, lá tem velórios, capelas, lanchonete, a localização sem igual, perfeita, em frente à CE, que começa no término da Avenida Osório de Paiva, no 4º anel viário, sentido a cidade do Maracanaú. Então você, aqui de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape, toda a região metropolitana, comprar um jazigo em um Cemitério Parque Memorial da Paz. Fazer um plano de assistência familiar, funerária, Plano da Paz. Plano da Paz, Plano da Paz, Plano da Paz, 3487-7272. É você quem faz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai, o Senhor é o nosso bendito Deus, maravilhoso Deus, grandioso Deus, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pela inspiração que vem do Senhor. Meu Pai, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre esta vida, essa casa, essa família, e que todo mal,
todo o embaraço do inferno seja demolido, destruído no nome de Jesus Cristo. E essa família que tem vivido em desonra, o quadro seja mudado, que a sorte seja mudada para a tua glória. Em nome de Jesus, nós profetizamos toda a sorte de bênçãos e saúde sobre essa casa, essa família, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém.